Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. A gente vai começar a gravar a primeira parte da aula que fala sobre os analgésicos paracetamol, que tem como nome comercial o Tilenol, e também vamos falar um pouco da dipirona, né? Que são os dois principais analgésicos utilizados na clínica atualmente, em decorrência dos seus efeitos tanto analgésicos quanto também antitérmicos. É muito importante que vocês já saibam e que vocês gravem desde já que nem o paracetamol, nem a dipirona tem efeito anti-inflamatório. Eles não são anti-inflamatórios. Tem muitos livros que classificam paracetamol e dipirona como anti-inflamatórios não esteroides, como AINES, mas eles não têm atividade anti-inflamatória e a gente vai entender por quê, provavelmente hoje. Provavelmente não, com certeza hoje. A única coisa que eles têm em comum com os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides, são os efeitos analgésico e antitérmico, ou seja, redução da dor e da temperatura corporal. Para muita gente, o paracetamol é um analgésico e antitérmico de potência baixa a moderada, enquanto que a dipirona já é um analgésico e antitérmico mais potente. E se a gente comparar a quantidade de pacientes que, inclusive, fazem automedicação com dipirona e com paracetamol, né? Comparando a quantidade de pessoas que usam dipirona em relação à quantidade de pessoas que utilizam paracetamol, tem muito mais gente que usa dipirona do que paracetamol. Porque a dipirona realmente ela tem uma ação em termos analgésicos e antitérmicos mais potente do que o paracetamol. Ela tem um início de ação mais rápido, ela tem uma duração de ação maior, né? Todavia, inúmeros estudos clínicos e também pré-clínicos mostram que a ação da dipirona como é que se diz, é uma ação que determina o que, no caso, desencadeia o efeito analgésico e antitérmico de maneira semelhante, ou seja, a ação da dipirona é basicamente a mesma ação do paracetamol no que diz respeito à promoção da atividade analgésica. Então, esses estudos clínicos eles estão revolucionando o que os atuais livros de farmacologia, por exemplo, eles preconizam, né? E aí a gente vai começar falando do paracetamol, né? Que tem como nome comercial o Tilenol, mas a gente também consegue encontrar o paracetamol genérico, certo, gente? Ele, na verdade, é uma substância da classe das fenacetinas, tá? O paracetamol também recebe o nome, e é muito importante que vocês memorizem esses nomes, tá? Ele pode ser chamado de acetaminofeno ou paracetamol. Então, por exemplo, se vocês forem prescrever, como é que se diz, uma receita para o paciente de vocês e colocarem acetaminofeno, 500 miligramas, essa receita, quando chegar na farmácia, ela pode ser, sim, como é que se diz, utilizada para que o paciente adquira ou compre o paracetamol através desse nome, que é o nome do paracetamol. Na verdade, é o nome nativo do paracetamol. Foi o primeiro nome que ele recebeu, né? É o acetaminofeno, tá? Todavia, com o passar do tempo, esse outro nome, paracetamol, foi dado
o acetaminofeno, e hoje em dia ele recebe esse nome em decorrência de outros, né, outras substâncias que o acetaminofeno, durante o momento em que ele começa a desencadear, na verdade, começa a ser processado pelo nosso organismo para desencadear a sua ação e efeito analgésico e antitérmico, no caso, esses metabólitos que são gerados a partir da biotransformação do acetaminofeno pelo nosso organismo foram justamente os metabólitos que deram origem a essa nova denominação, né, que a gente hoje em dia chama de paracetamol. Tá? Então, acetaminofeno ou paracetamol são sinônimos. Tá? E esse é o fármaco analgésico e antipirético, atividade antipirética e antitérmica, né? É a mesma coisa, você dizer que um fármaco tem atividade antipirética ou antitérmica, mais utilizados no mundo inteiro. A dipirona, eu nem digo que ela é uma das substâncias analgésicas e antitérmicas mais utilizadas no mundo inteiro, porque a dipirona, ela simplesmente, em alguns países, ela é proibida. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não compra dipirona. A dipirona ela foi retirada do mercado nos Estados Unidos, ela foi proscrita. Quando a gente fala que um fármaco é proscrito em um país, é porque ele foi retirado do mercado. Por quê? Porque a dipirona ela causa o que a gente chama de agranulocitose irreversível, que é um quadro clínico no qual os nossos glóbulos brancos eles não conseguem ser, como é que eu posso dizer, gerados a partir da nossa medula óssea. E aí o paciente ele tem desenvolve uma deficiência imunológica irreversível ao ponto de poder, por exemplo, morrer de uma gripe, de um simples resfriado. Então, tem muita gente que toma dipirona como água, sem imaginar que o efeito adverso da dipirona, em dose terapêutica, é um efeito adverso muito relevante do ponto de vista clínico, do ponto de vista farmacológico e toxicológico também, não é? Porque esse efeito ele é observado tanto em doses terapêuticas quanto também em doses tóxicas. Quanto maior a dose de dipirona e quanto mais tempo você faz a utilização da dipirona, maior a chance de você desenvolver a granulocitose irreversível. Então, a dipirona, nos Estados Unidos, ela foi retirada do mercado. É tanto que, se você pegar o Goodman, 13ª edição, ele não fala na dipirona, porque o Goodman é uma tradução do inglês americano. Ele foi, né, como é que se diz, publicado nos Estados Unidos. E o FDA, por ter proscrito, né, retirado a dipirona do mercado, durante o momento em que o Goodman 13ª edição estava sendo publicado, o Goodman 13ª edição não fala sobre a dipirona. Então, se vocês quiserem estudar a dipirona, vocês vão ter que procurar outro livro ou uma edição mais antiga do Goodman, ou até mesmo a nossa aula aqui, que é o que eu vou, né, tentar mostrar para vocês, algumas características farmacológicas da dipirona. Tá? Existem enzimas que são chamadas de ciclooxigenases, que a gente vai falar hoje. Essas enzimas elas são responsáveis pela produção do que a gente já falou, inclusive, em aulas passadas. Inclusive, vocês já assistiram a aula de glicocorticoides e vocês já devem ter visto a cascata do ácido araquidônico e terem entendido o que é, né, o produto, ou qual é o produto, no caso do metabolismo do ácido araquidônico. Você tem o quê? Você tem o ácido araquidônico produzindo prostaglandinas, tromboxano A2, a partir de enzimas ciclooxigenases, mas o ácido araquidônico ele também pode ser convertido em leucotrienos a partir de lipoxinas e lipoxigenases, tá? Então, essa
parte, né, da aula de anti-inflamatórios, quando a gente for estudar em AINES, é uma parte que a gente vai estudar superficialmente, porque vocês já viram isso na aula de glicocorticoides. E aí, essas enzimas que produzem as prostaglandinas, elas existem em 3 isoformas, COX-1, COX-2 e COX-3. Existe uma hipótese de que as prostaglandinas produzidas pela COX-3 no sistema nervoso central, elas produzem essas prostaglandinas, principalmente a prostaglandina I2 e a prostaglandina E2, que são as mais envolvidas no processo inflamatório doloroso, ou seja, da dor inflamatória e também no processo de aumento da temperatura corporal. Então, tem vários autores, vários estudos que mostram que essa COX-3 é a enzima responsável no sistema nervoso central, região supramedular, tá? Acima da medula, por converter o ácido araquidônico em prostaglandinas, que vão ativar o quê? O córtex para causar dor e vão ativar o hipotálamo para aumentar a temperatura corporal. E aí, um dos mecanismos de ação propostos para o paracetamol é que ele inibe essa enzima COX-3 e que ele inibe de forma seletiva, ou seja, porque existe também a enzima COX-1 e COX-2. Só que essas enzimas elas são muito mais expressas na periferia, porque a COX-3 é a isoforma expressa no sistema nervoso central. E aí, vários estudos mostram que o paracetamol, que é o acetaminofeno, ele é um inibidor seletivo, ou ele prefere inibir quem? Ele prefere inibir a COX-3. E aí, o que acontece? Pelo fato dele inibir a COX-3, desculpem, gente, só um momento. Pelo fato de inibir a COX-3, o que acontece? Ela está no sistema nervoso central, e no sistema nervoso central, quando ela produz PGI2 e PGE2, essas prostaglandinas vão produzir dor e febre, mas elas não vão induzir inflamação, porque a inflamação ela ocorre geralmente lá na periferia. Então, por isso que o paracetamol, né, muita gente propõe que ele tem uma atividade apenas analgésica e antitérmica, porque ele inibe somente a COX-3. E aí ele reduz só a dor e a febre, porque a COX-3 não está envolvida na produção de prostaglandinas que induzem a dor inflamatória, que a gente já conhece. A mesma coisa acontece como proposta de mecanismo de ação para a dipirona. Todavia, hoje em dia, se você pegar os livros de farmacologia, eles vão falar isso. Vão falar que é uma hipótese que o paracetamol e que a dipirona sejam inibidores da COX-3 seletivos, que, portanto, eles causam apenas atividade, o efeito antitérmico e analgésico, sem atividade anti-inflamatória. Mas isso não está em livros de farmacologia. Já existem artigos científicos mais atualizados que mostram efeitos analgésicos, principalmente analgésicos do paracetamol e da dipirona, são bem parecidos. E aí eu vou falar do paracetamol, mas o efeito decorrente dessa ação que eu vou explicar do paracetamol é bem parecido para a dipirona também, né? É um efeito que não depende da ação sobre as enzimas COX, o quê? COX-3. E aí, o que acontece? Sobre a enzima COX-3. E aí, o que acontece?
esse fato de o livro de farmacologia não mostrar e a gente só encontrar esse tipo de informação em artigo científico é um fato inédito para a gente que está aqui hoje assistindo essa aula, tá? Porque esse mecanismo de ação que a gente vai estudar hoje é um mecanismo de ação que vai fazer a gente entender por que, por exemplo, paracetamol e dipirona devem ser retirados da classe dos AINES, porque eles não são anti-inflamatórios. Eles só são analgésicos e antipiréticos, tá? Por isso, tem efeito anti-inflamatório desprezível. Então, se você tiver com uma dor, e essa dor for uma dor decorrente de uma inflamação, aquela dor inflamatória, que vem depois da dor neurogênica, pode esquecer, porque se você tomar ou paracetamol ou dipirona, essa dor não vai passar, tá? Dor inflamatória tem que ser tratada com anti-inflamatório. Analgésico, como paracetamol e dipirona, só trata dor de caráter muito mais neurogênico do que anti-inflamatório. Ou seja, não trata dor anti-inflamatória, ou dor inflamatória, perdão. Uma coisa muito importante da gente falar, gente, é que o paracetamol, da mesma forma que a dipirona, ele tem seus benefícios, suas vantagens, mas o paracetamol, da mesma forma que a dipirona, só que promovendo um efeito indesejável diferente do que a dipirona causa, que a dipirona, como eu falei para vocês, pode causar a granulocitose irreversível. Já o paracetamol, se você tomar uma dose de aproximadamente 1 grama por dia, você pode desenvolver toxicidade hepática, como é que se diz, em decorrência de você, por exemplo, tomar essa dose hoje e amanhã tomar outra, e amanhã tomar outra, porque a gente lembra da farmacocinética que quando a gente vai tomando um fármaco, né, a gente espera a meia-vida plasmática até a quarta meia-vida para atingir o equilíbrio plasmático, né, da concentração plasmática dentro da janela terapêutica, tá? Mas o que é que acontece? Mesmo que o equilíbrio na concentração plasmática do paracetamol seja atingido dentro da janela terapêutica, essa dose diária comum de 1 grama por dia é a dose que deve ser prescrita para você tomar apenas uma vez. Porque se você ficar tomando de maneira constante, você pode desenvolver hepatotoxicidade, mesmo que depois da quarta meia-vida, a concentração plasmática atinja um equilíbrio dentro da janela terapêutica. Por quê? Porque o seu fígado vai entrar num processo de saturação. Ele vai ter tanto paracetamol para metabolizar ou biotransformar que simplesmente ele não vai conseguir metabolizar tudo e um dos metabólitos do paracetamol, que é tóxico, muito tóxico, vai simplesmente causar, se isso acontecer, morte, apoptose dos hepatócitos. Isso pode acontecer se a gente tomar o paracetamol de forma contínua, em longo prazo. Isso pode acontecer se a gente for alcoólatra ou se a gente estiver tratando um paciente com uma dor e, ao mesmo tempo, com o paracetamol, e esse paciente for um paciente alcoólatra, porque o paciente alcoólatra ele já tem uma capacidade hepática reduzida, e aí a chance do paracetamol induzir hepatotoxicidade é muito maior no paciente alcoólatra. Lembrem disso.
Quando nós, inclusive, fazemos o uso do álcool hoje e amanhã a gente está de ressaca, com dor de cabeça e toma o paracetamol, a gente não imagina o quão mal a gente está fazendo para o nosso fígado. Por quê? Porque o nosso fígado está altamente sobrecarregado, metabolizando o álcool para eliminar o álcool do organismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai lá e faz o quê? Toma o paracetamol, porque a gente está com dor de cabeça da ressaca, do porre que a gente tomou ontem. E aí, o que acontece? Simplesmente a gente sobrecarrega mais ainda o nosso fígado. E aí, o paracetamol, quando chega no fígado, gera um metabólito tóxico junto com o álcool, promovendo uma hepatotoxicidade muito potente que pode, em longo prazo, lógico, quando a gente menos esperar, a gente está com hepatite, a gente pode desenvolver uma insuficiência hepática, e aí lá na frente a gente não sabe por quê. Mas por que foi? Ah, será que foi genético? Na grande parte, na grande maioria das vezes, nem tanto. Foi porque a gente simplesmente se automedicou ou tomou medicamento de uma maneira errada, ou numa quantidade errada, ou então quando não devia. A mesma coisa acontece para os pacientes da gente, por isso que a gente tem que saber orientar. A gente está observando aqui que a dose diária comum do paracetamol para adultos é de 1 grama por dia. É o máximo que a gente pode tomar por dia de paracetamol, é de 1 grama. Mas lembrando que mesmo que a gente tome 1 grama e esse 1 grama for sendo tomado num tratamento crônico, numa terapia de doses repetidas, que a gente estuda na farmacocinética, isso pode causar dano hepático lá na frente, como eu falei para você, porque o paracetamol ele vai se acumular no nosso organismo, principalmente no nosso fígado. Então, o ideal é que tanto o paracetamol, vocês já estão percebendo, como a dipirona, eles sejam prescritos para terapias em curtíssimo prazo, de preferência terapias de doses únicas, e que sejam doses obedecidas de acordo com o que é preconizado na bula do medicamento. Se você olhar lá na bula do paracetamol, você vai ver que você pode tomar por dia até 1 grama de paracetamol, mas você tem comprimido de paracetamol de 700 miligramas, de 750 miligramas, de 500 miligramas, não é? E aí a escolha é sua. O ideal é que você não ultrapasse esse 1 grama. Se você acidentalmente tomar entre 5 a 10 gramas de paracetamol, ou se você fizer isso de propósito, ou o seu paciente fizer isso de propósito, com um objetivo de se suicidar, ele pode conseguir. Porque uma dose única de 5 a 10 gramas de paracetamol é uma dose tão alta que ultrapassa o quê? A janela terapêutica e vai causar o quê? Uma hepatotoxicidade agora exacerbada, porque essa dose foi uma dose única muito alta. E o fígado não vai conseguir processar e metabolizar essa quantidade tão alta de paracetamol. Então, cuidado na quantidade e principalmente em crianças. Olha só, para criança, a dose de paracetamol ideal por dia é de 40 a 480 miligramas por dia. Tá? E aí, se uma criança faz utilização de uma dose dessa daqui, acidentalmente, porque ela pode fazer, olha o risco que essa criança não pode correr, ou pode correr. Ela pode morrer por insuficiência hepática, o fígado dela pode parar de funcionar a qualquer momento. Então, um dos piores efeitos adversos do paracetamol é a hepatotoxicidade.
E a gente vai entender melhor daqui a pouco. Enquanto que um dos piores efeitos adversos da dipirona é a agranulocitose irreversível. Não é à toa que a dipirona foi proibida em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos. Foi proibida em alguns países da Europa, hoje em dia voltou a ser comercializada, mas nesses países da Europa que ela é comercializada, ela só é comercializada na farmácia, na drogaria, se o paciente chegar com a receita. Sem receita, ela não é vendida, é que nem um antibiótico aqui no Brasil. Dipirona sem receita lá fora, nos países de primeiro mundo, geralmente você não consegue comprar sem receita, por conta do risco que ela causa. Então, vocês estão vendo como os fármacos, eles podem, além de causar efeitos desejáveis, ou seja, benéficos, eles podem causar efeitos letais, risco de vida, na verdade, risco de morte. E isso, na verdade, já não é mais fármaco, é veneno. Né? Então, todo fármaco, dependendo da dose, da quantidade, da duração do tratamento, pode se transformar no veneno. É muito importante a gente falar que o paracetamol ele tem uma vantagem em relação, por exemplo, aos glicocorticoides que vocês já estudaram, porque os glicocorticoides, eles também são analgésicos, eles também são anti-inflamatórios. Por exemplo, se você tiver com dor e tomar Decadron, que é dexametasona, sua dor vai passar. Se você tiver com dor e tomar prednisonas, que é um glicocorticoide, sua dor vai passar. Porque é um glicocorticoide, todo glicocorticoide é anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Entretanto, esses anti-inflamatórios esteroides, eles causam riscos, o quê? No sistema cardiovascular, o paciente que faz uso em longo prazo pode se tornar hipertenso, ele causa desequilíbrio metabólico, ele pode causar uma doença chamada de síndrome de Cushing, que eu acho que vocês devem ter visto no final da minha aula, que eu falei sobre ela, né? Que o paciente que faz uso em longo prazo de corticoide pode desenvolver essa síndrome. Mas uma outra coisa interessante a gente falar é que os anti-inflamatórios que não são corticoides, que são, na verdade, os anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINES, que a gente vai começar a falar hoje, eles podem causar o quê? Também podem causar risco cardiovascular. Paciente que tem asma e DPOC, que tem COVID-19, não deve tomar AINE. E a gente vai entender por quê. Mas pode tomar paracetamol. Paciente que faz uso em longo prazo de anti-inflamatório pode ter o quê? Irritação e sangramento da mucosa gástrica, desenvolver o quê? Gastrite e úlcera. Por quê? A gente vai entender. Paciente que faz uso em longo prazo de anti-inflamatório, a exemplo do AS, da aspirina, pode ter risco de sangramento, porque ela reduz a agregação plaquetária. Por isso que quando o paciente tem dengue, zika, chikungunya, que são doenças que podem ter versões hemorrágicas, não é ideal que a gente trate esse paciente com anti-inflamatório, a exemplo do ibuprofeno, a exemplo do AS. Por quê? Porque esses são anti-inflamatórios que podem reduzir a agregação plaquetária e induzir no sangramento. E se a própria doença já induz o sangramento e você dá para o paciente um medicamento que potencializa o sangramento, o paciente pode ter uma hemorragia e morrer. O paracetamol não causa isso. Ele não causa esse risco na agregação plaquetária, ele não diminui a agregação plaquetária, ele não irrita a mucosa gástrica, ele não causa, até pelo menos hoje, que eu saiba, riscos cardiovasculares nem respiratórios. Então, está aí o benefício do paracetamol em relação
Alzheimer clássicos que a gente vai ver hoje. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que o paracetamol ele tem essa desvantagem da hepatotoxicidade, além também de não ter efeito o quê? Anti-inflamatório. Então, se o paciente de vocês chegar com uma inflamação no dente e você quiser tratar essa inflamação, não adianta você prescrever para o paciente de vocês o paracetamol e muito menos a dipirona, porque eles não têm efeito anti-inflamatório. Vai ter que ser tratado com anti-inflamatório mesmo, dependendo da inflamação, ou o ibuprofeno, ou o nimesulida, tá? Ou um diclofenaco. Se a inflamação for muito potente, vai ter que partir para o glicocorticoide, dexametasona, prednisona. Quanto mais potente a inflamação, mais potente tem que ser o anti-inflamatório para poder tratar aquela inflamação. Então, aqui está o conhecido paracetamol, que é o Tilenol. Nome comercial. Ele geralmente é indicado para tratar a dor leve a moderada, geralmente como dor de cabeça, dores musculares, além de dores em articulações, dor crônica associada ao câncer, mas eu acho que isso aqui eu tirei do Goodman, tá, gente? Eu acho que isso aqui já está, no caso, tratando, você, por exemplo, você vai tratar um paciente que está com a dor associada ao câncer, com paracetamol, então você vai ter que associar o paracetamol a um outro analgésico, que seja um analgésico mais potente do que ele. Porque só o paracetamol para tratar uma dor decorrente de um câncer, muito provavelmente ele não vai ter essa potência analgésica para reduzir essa dor. Então, geralmente, esse paciente utiliza o Tilenol ou paracetamol genérico em associação com outro tipo de fármaco. Pode ser quem? O tramal, a morfina, pode ser quem? Um antidepressivo tricíclico que eu falei para vocês, um anticonvulsivante como a pregabalina, como a gabapentina, que são bloqueadores de canais de cálcio. Mas é muito importante para vocês, na cirurgia odontológica, saberem que o paracetamol ele tem uma utilidade clínica muito grande no que diz respeito à dor pós-operatória. Então, quando vocês que forem fazer cirurgias, geralmente a cirurgia odontológica é uma cirurgia que não tem um grau de invasividade muito alto, ou seja, não é uma cirurgia muito invasiva. Então, você pode sim prescrever o paracetamol para impedir o paciente sentir uma dor decorrente da injúria que você promoveu quando você fez a cirurgia naquele paciente. Só que, lógico, que o ideal é você prescrever um anti-inflamatório para esse paciente, porque se você injuriou aquele dente do paciente fazendo uma cirurgia, muito provavelmente vai haver o quê? Uma inflamação naquela região. Então, o ideal é que você promova, você reduza essa inflamação, prescrevendo para o paciente um anti-inflamatório. Mas, em algumas situações, se a cirurgia é uma cirurgiazinha leve, ou se o processo é um processo, foi um canal que você fez do paciente, faz um paracetamol, faz um Tilenol, só. Não dá anti-inflamatório para esse paciente, não, porque anti-inflamatório acaba com o fígado, acaba com o rim, acaba com o sistema cardiovascular. Anti-inflamatório é o pior medicamento que existe, mas é o medicamento mais utilizado no mundo, por incrível que pareça. Eu acho difícil não ter alguém, inclusive aqui na nossa sala virtual, que na bolsa tenha algum anti-inflamatório ou analgésico, carregando para onde quer que vá
esse anti-inflamatório ou analgésico, ou que não tenha, mesmo que não tenha na bolsa, que tenha guardado em casa. E que comprou isso sem prescrição médica ou odontológica. Ou farmacêutica, porque eu, por exemplo, farmacêutico, posso prescrever para vocês que ainda não são profissionais um medicamento que não precisa de receita de controle especial, eu posso prescrever para vocês. Medicamentos isentos de receita. Eu posso prescrever paracetamol para vocês, por exemplo. Posso prescrever anti-inflamatório para vocês, por exemplo. Mas isso é coisa principalmente brasileira. Eu mesmo tenho, eu não posso negar para vocês. Eu sou cheio de anti-inflamatório e de analgésico, de pirona, inclusive. Mas lógico que eu tenho a consciência de tomar somente quando necessário e na quantidade que eu sei que não vai me fazer mal. Também na duração, né, de tratamento, que eu sei que não vai ser uma duração que vai me fazer mal ao ponto de me causar, por exemplo, uma granulocitose irreversível. Eu faço uma terapia de dose única, porque eu estou com dor de cabeça muito forte, eu tomo anti-pirona hoje. Se eu for tomar outra, eu tomo semana que vem, porque se amanhã eu tiver com dor de cabeça de novo, eu já evito tomar medicamento anti-inflamatório ou analgésico, que seja paracetamol ou dipirona, porque eu sei que eu tomei ontem. E aí, se eu tomar hoje, ficar tomando, eu vou acostumar o meu organismo e aí o negócio vai piorar. Entendeu? Gente, quem tiver pergunta, vamos lá, tá? Mecanismo de ação, quem tiver pergunta vai me parando. Da dipirona e do paracetamol. Pronto, então pode pedir a ele para assistir. Se ele quiser entrar nessa sala, pode pedir para ele entrar, tá? Mecanismo de ação central do paracetamol e dipirona. Quando a gente fala central, é porque a gente já está sabendo, a gente já lembra que o paracetamol e a dipirona, centralmente, ou eles agem na medula, que é sistema nervoso central, região medular, ou na região supramedular. E na semana passada, eu dividi o quê? Eu dividi para vocês as regiões onde tanto a via aferente da dor quanto a via inibitória descendente percorrem, que são a periferia ou região periférica, região medular e região supramedular. Então, já saibam que o efeito analgésico do paracetamol e da dipirona são efeitos centrais supramedulares. Tanto por, provavelmente, inibirem a enzima COX-3, reduzindo a síntese de prostaglandina nessa região, mas hoje já existe um mecanismo de ação duplo que mostra que essas substâncias elas agem de maneira independente dessa COX-3. O mecanismo de ação é um mecanismo diferente. E qual seria esse mecanismo de ação? Eu vou falar para o paracetamol, mas ele vale para a dipirona também. A única coisa que muda são os nomes dos metabólitos que são gerados, tá, gente? E aí eu vou cobrar de vocês apenas os nomes do que vai acontecer para o paracetamol. Mas lembrem-se que o que acontece para a dipirona é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa no sistema nervoso central. A diferença vai ser somente no final, que eu gostaria que alguém me lembrasse. Professor, você falou no começo que existia uma diferença
entre o paracetamol e a dipirona. Você poderia me dizer qual é a diferença? Me lembrem de eu falar qual é essa diferença no final, por favor? Beleza, gente? Porque se eu falar agora, vocês não vão conseguir entender. Eu preciso explicar primeiro direitinho o que é que acontece, para depois você entender. Então, para quem imagina que o paracetamol tomado pela via oral é um fármaco ativo, esqueça, ele é inativo. Então, você toma o paracetamol pela via oral, ele é inativo. E aí ele vai precisar ir para onde? Quando o paracetamol chega no fígado, o que é que vai acontecer? O fígado vai converter o paracetamol em um metabólito chamado de P, perdão, traço amino. Por que é que o paracetamol, antes de promover a sua ação e desencadear o seu efeito analgésico e antitérmico, precisa passar pelo fígado para ser biotransformado, gerando o metabólito chamado de para-amino ou p-aminofenol? Porque o paracetamol ele não tem lipofilicidade suficiente para atravessar a barreira hematoencefálica. Se o paracetamol chegar no sangue e quiser penetrar no sistema nervoso central, ele não consegue, porque ele é hidrofílico demais, ao ponto de não conseguir penetrar na barreira hematoencefálica. Então, ele é convertido pelo fígado em uma substância chamada de p-aminofenol, que é uma substância lipofílica. E aí, o que acontece? O paraminofenol, ou p-aminofenol, que é esse primeiro metabólito do paracetamol, ele vai cair onde? Corrente sanguínea sistêmica. E ele vai percorrer um caminho até chegar onde? Sistema nervoso central, especificamente região supramedular. Beleza. Quando o p-aminofenol consegue atravessar a barreira hematoencefálica, chegando na região supramedular, tá ele aqui, ó.
ok? Mas ele ainda vai precisar ser convertido em um outro metabólito, porque é esse outro metabólito, o metabólito ativo, que é responsável por promover as ações e os efeitos analgésicos do paracetamol. Que, na verdade, a gente diz que é do paracetamol, mas não é do paracetamol, e sim dos metabólitos que o nosso organismo, a partir de reações metabólicas, converte o paracetamol nesses metabólitos, e esses metabólitos causam essas ações, desencadeando os efeitos analgésico e antitérmico. Então, o p-aminofenol, por ser lipofílico, atravessou a barreira hematoencefálica, chegou no sistema nervoso central, região supramedular, agora ele vai ser convertido em um outro metabólito, que recebe um nome enorme, mas eu vou dar uma sigla para ele, que é quem? O AM404. Então, o AM404 é o quê? É o metabólito ativo do paracetamol. Então, vocês estão vendo que é necessário que o nosso organismo converta o paracetamol em dois metabólitos diferentes para que depois a gente observe o efeito analgésico. O primeiro é a conversão do paracetamol em p-aminofenol, porque o p-aminofenol é lipofílico e atravessa a barreira hematoencefálica. Quando o p-aminofenol chega no sistema nervoso central, região supramedular, ele agora vai ser convertido em um segundo metabólito chamado de AM404. E é o AM404 o metabólito ativo do paracetamol, porque o p-aminofenol ele ainda é inativo. A única coisa que acontece é que ele é lipofílico, ele só serviu para atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no cérebro. E aí ele é convertido em AM404. Mas vamos estudar o que é que o AM404 faz. Gente, se nós lembrarmos da nossa aula da semana passada, lembraremos que estudamos o quê? Que o córtex faz o quê? Ativa o núcleo magno. Perdão. Que o córtex ativa
a substância cinzenta periaquidutal, que a gente conhece como PAG. E que a PAG quando é ativada pelo córtex, vai ativar duas regiões, núcleo magno da RAF e o locus cerúleus, agora na região medular, quando a PAG é ativada pelo córtex, ela envia uma mensagem para ativar o núcleo magno da RAF e uma outra mensagem para ativar o locus cerúleus. Quando acontece isso, o núcleo magno da RAF e o locus cerúleus são ativados, eles, por terem projeções neuronais para o corno dorsal da medula, eles liberam na medula, no corno dorsal, aqueles opioides endógenos, a serotonina, que é a 5-HT, a norepinefrina, e, por último, a gente tem aquele interneurônio GABAérgico sendo ativado, e aquele mecanismo inteiro que eu não vou desenhar de novo, que a gente estudou semana passada. O que acontece agora quando o AM404 chega aqui? Gente, simplesmente o córtex, vocês já conhecem esse receptor. O córtex, ele tem um receptor que vocês já conhecem, na verdade, um canal que é o canal TRPV1, ou também chamado de receptor vaneloide. Então, quando a gente toma o paracetamol, que é convertido em P-aminofeno, P-aminofeno vai para a região supramedular, é convertido em AM404, na região supramedular, simplesmente esse receptor TRPV1, ele também é expresso no córtex. Ele é expresso na periferia, mas isso não impede dele ser expresso no córtex, não. Ele também é expresso no córtex. E sabe o que vai acontecer? O AM404
vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ativar receptores TRPV1 ou vaniloides no córtex cerebral. E a gente lembra que o receptor TRPV1 é um canal de sódio. Se ele for ativado, o que é que vai acontecer para o córtex? Sódio vai entrar nos neurônios do córtex. Isso é bom? Muito bom no que diz respeito ao estímulo do córtex para que ele estimule mais a PAG, para a PAG estimular mais o núcleo magno da RAF e estimular mais o locus coeruleus. Por quê? Porque se entra mais sódio no córtex, em neurônios do córtex, os neurônios do córtex despolarizam mais, os neurônios do córtex mais facilmente atingem o potencial de ação e os neurônios do córtex mais facilmente liberam neurotransmissores para fazerem o quê? Ativação da PAG. Então, se o córtex ativa de maneira mais potente a PAG também vai ativar mais potencialmente o núcleo magno da RAF, e o núcleo magno da RAF vai liberar muito mais opioide endógeno, serotonina, e, consequentemente, a gente vai ter mais GABA também sendo liberado no corno dorsal, do que se o córtex estivesse trabalhando sozinho, fisiologicamente. Agora ele não está trabalhando sozinho, porque a gente tem o AM404 aqui, ó, ativando o receptor TRPV1 no córtex, fazendo sódio entrar. Então, esse é o primeiro mecanismo de ação do paracetamol em relação à analgesia supramedular, ou analgesia central. Ativação de receptores TRPV1 no córtex e estímulo da via inibitória descendente da dor. Todo mundo entendeu? Posso passar? Ok. Mas o AM404, esse é o primeiro mecanismo de ação, tá? Ativação de TRPV1 no córtex. Pronto. Ativou canal de sódio no córtex, a via inibitória descendente vai ser potencializada. E se o TRPV1 tivesse na PAG? Mesma coisa. Mas só que o TRPV1 que o AM404 ativa não está na PAG, está no córtex. Ele ativa, ele se liga no receptor, no TRPV1, e ativa, ele abre o canal, e aí a via inibitória descendente é ativada. Gente, faça um print dessa tela aí, quem quiser fazer, porque eu vou apagar, tá? Temos um segundo mecanismo de ação para o AM404.
Não vou desenhar tudo aquilo de novo, não, tá? Gente, o nosso organismo, ele tem, para tudo que ele faz, o quê? Uma forma de... Se ele observou que o córtex está estimulando a PAG e a PAG, o núcleo magno da RAF e o locus coeruleus, ele tenta regular isso para esse mecanismo não acontecer de maneira exacerbada. O nosso organismo ele precisa impedir que o córtex, fisiologicamente, ative demais a PAG. É por isso que a gente, na semana passada, eu falei, olha, gente, às vezes, não. Fisiologicamente, o córtex, ele consegue promover um efeito analgésico, mas é um efeito analgésico moderado, que muitas vezes, quando a gente sofre uma lesão, somente a ação do córtex não é suficiente para reduzir a dor. E aí, por isso que a gente precisa completar ou somar a ação do córtex com a ação de um fármaco, que a gente está falando, por exemplo, paracetamol, para potencializar esse efeito do córtex. Isso por quê? Porque o sistema nervoso central ele reconhece quando o córtex está ativando demais a PAG. E aí ele tenta impedir isso. De que forma? Simplesmente, quando o nosso organismo reconhece que o córtex está ativando demais a PAG, que aí eu vou colocar um monte de cruzinha para dizer que ele está ativando demais, eu não tinha desenhado esse neurônio verdinho aqui semana passada. Mas próximo à PAG, existe um neurônio que a gente chama de neurônio neurônio GABAérgico da PAG. E aí, o que acontece?
Quando o nosso organismo ele reconhece que o córtex está estimulando demais a PAG, esse neurônio é ativado. E aí o GABA é liberado. A PAG expressa o receptor do GABA, que é o receptor chamado de receptor GABA-A. Esse receptor é um canal de cloreto, ou seja, ele deixa passar por ele íons cloreto com carga negativa. Então, quando esse neurônio verdinho percebe que o córtex está ativando demais a PAG, o que é que ele faz? Eu vou parar, eu vou diminuir essa atividade do córtex sobre a PAG. Então, ele libera o GABA, e o GABA faz o quê? Se liga aqui nesse receptor, que é um receptor ionotrópico, dependente de ligante, ativa o receptor GABA-A. Quando ele ativa, o que é que vai acontecer? Cloreto. Cloro, em sua forma ionizada, chama-se cloreto, tá? Chamar cloro, esse cloro com menuzinho aí de cloro é errado. Esse íon aí, o íon cloro, é chamado de cloreto, tá? É o nome correto. Então, quando o GABA é liberado desse neurônio, ele ativa o receptor GABA que está presente na PAG. O receptor GABA abre e íons cloreto entram nos neurônios da PAG. Cloreto é carga negativa. Acabou-se. Por quê? Porque para o córtex estimular a PAG é feita de neurônio, gente. Tem que entrar na PAG carga positiva. Para a PAG ser estimulada, elas têm que despolarizar. É a mesma coisa para todo neurônio. Despolarizar, atingir o potencial de ação para ativar depois o núcleo magno da RAF e o locus coeruleus. Só que está acontecendo o quê? O contrário. Agora, esse neurônio verde reconheceu que a PAG está sendo muito ativada. Então, ele liberou o GABA. Quando o GABA foi liberado, o que foi que aconteceu? Ativou o receptor GABA-A na PAG, entrou cloreto, e aí, mesmo que o córtex esteja fazendo cargas positivas entrarem na PAG, é aquela história. Se entra uma carga positiva na PAG, também entra uma negativa, que é o cloreto. Então, não vai adiantar nada. A PAG vai ficar o quê? Ela vai ficar inativada. Então, esse neurônio GABAérgico, ele faz isso. Ele inativa a PAG para impedir que o córtex ative de maneira exacerbada o núcleo magno da RAF e o locus coeruleus. Mas ele não faz isso sempre, não. Ele faz somente quando ele percebe que o córtex, durante um longo tempo, está ativando a PAG. E aí o neurônio GABAérgico, verdinho, faz o seguinte, córtex já ativou demais a PAG, agora eu vou inativar a PAG
bloqueando a ação do córtex. Aí ele libera o GABA. Liberou o GABA, inativou a PAG. E aí, ó, inativou a PAG, toda essa via aqui, que é inibitória descendente, é inativada. Isso acontece fisiologicamente. Mas aonde é que o AM404 vai agir? Gente, existe, perdão, nesse neurônio GABAérgico, que cor é que eu estou desenhando aqui, meu Deus? Deixa eu ver, vou colocar azul. Um receptor que é chamado de receptor CB1. Sabe que receptor é esse? Receptor da maconha, canabinoide. Existe uma substância chamada de anandamida. A anandamida é um canabinoide que o nosso organismo produz. Vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso organismo produz opioide? Se ele produz opioide e ele também produz canabinoide. Um exemplo de canabinoide que o nosso organismo produz é a anandamida. Sabe o que o AM404 faz? Ele aumenta as concentrações de anandamida na PAG. E aí, o que é que vai acontecer? Essa anandamida, por ser um canabinoide, ela ativa receptores canabinoides. E existe um receptor canabinoide, que é o receptor canabinoide 1, que está expresso nesse neurônio verde, que é o neurônio que bloqueia a PAG. E a anandamida faz o quê? Ela vem aqui, ó. Se liga aqui. O AM404 ele aumenta as concentrações de anandamida em regiões supramedulares. A anandamida ativa esse receptor CB1, expresso nesse neurônio GABAérgico. E esse receptor CB1 é um receptor acoplado à proteína GIO. Quando você tem ativação de receptores acoplados à proteína G inibitória em neurônios, o que é que vai acontecer? Aumento ou diminuição da liberação do neurotransmissor desse neurônio?
Isso é uma pergunta para você. Se a anandamida ativa esse receptor CB1, que é acoplado à proteína GIO, nesse neurônio GABAérgico verdinho, a ativação desse receptor GIO, G inibitório, nesse neurônio, vai aumentar a liberação desse GABA ou vai diminuir a liberação desse GABA? Vai aumentar. Não, vai diminuir. Lembram que receptores acoplados a GIGO, você tem o quê? Subunidade beta-gama e aqueles canais. Gente, vocês estão estudando, gente? É inibitório. GIRC. Então, quando a anandamida ativa esse receptor CB1, esse CB1 é GI, é G inibitório. Se é G inibitório, a proteína G vai fazer o quê? Subunidade beta-gama vai ativar canal G. Potássio vai sair desse neurônio. Sai potássio do neurônio, que é carga positiva. Se está saindo carga positiva do neurônio, o neurônio está ficando negativo. Então, se o neurônio que produz GABA e libera GABA para bloquear a PAG, antes estava liberando GABA e bloqueando a PAG, agora você tomou o paracetamol, que foi convertido em quê? Em P-aminofeno. O P-aminofeno foi para o sistema nervoso central e foi convertido em AM404. E o AM404 aumentou as concentrações de anandamida no sistema nervoso central, região supramedular, mais especificamente próximo à PAG e a esse neurônio que produz GABA e bloqueia a PAG. E aí a anandamida faz o quê? Esse receptor CB1 consegue ser ativado pela anandamida, porque ele é um receptor canabinoide. Então, quando a anandamida ativa esse receptor nesse neurônio GABAérgico da PAG, esse receptor é acoplado à proteína G inibitória. E aí, o que é que vai acontecer? A anandamida ativou esse receptor acoplado a GIGO, subunidade beta-gama desse receptor, na verdade, dessa proteína G, ativa canais GIRC, potássio sai da célula, sai do neurônio, o neurônio que estava liberando GABA, agora faz o quê? Ó, isso aqui para. O AM404 reduziu ou bloqueou a liberação de GABA por esse neurônio, porque ele aumentou a concentração de anandamida, que ativou o receptor CB1, e o receptor CB1 fez com que potássio saísse desse neurônio GABAérgico, o neurônio ficou mais negativo, GABA não consegue mais ser liberado. Se o GABA não consegue ser liberado, como é que esse receptor GABA vai ser ativado? E como é que a PAG vai ser bloqueada se não tem GABA sendo liberado desse neurônio verdinho? Não vai existir isso. Então, o AM404, esse é o segundo mecanismo de ação. Aumenta as concentrações de um canabinoide endógeno chamado anandamida, que ativa receptor CB1, em receptor GABAérgico da PAG, diminuindo a liberação de GABA e aumentando a atividade da PAG. Por isso que o AM404 causa o quê? Analgesia.
porque ele impede que esse GABA, que antes estava bloqueando a PAG, agora o AM404, através do aumento da anandamida, impede que esse GABA bloqueie a PAG. E agora a PAG está livre para ativar o núcleo magno da RAF e para ativar o locus coeruleus. E aquilo tudo vai acontecer. Liberação daquelas substâncias no corno dorsal da medula. Então, o segundo mecanismo de ação do paracetamol, na verdade, do AM404, é o quê? Aumento das de anandamida, ativação de receptores CB1 em neurônios GABAérgicos da PAG, inibição desses neurônios e, consequentemente, aumento da atividade da PAG. Se você tem aumento da atividade da PAG, você também vai ter o quê? Aumento da atividade do núcleo magno da RAF e locus coeruleus e aumento da atividade da via inibitória descendente. Então, esse é o mecanismo de ação analgésico do paracetamol. Como é que o paracetamol diminui a dor? Primeira coisa, bloqueio de receptor CB1. Aliás, ativação de receptor TRPV1 no córtex, entrada de sódio e ativação a mais do córtex, aumentando a atividade da via inibitória descendente. Segundo mecanismo de ação, aumento das concentrações de anandamida, que é um canabinoide endógeno. A anandamida ativa receptor CB1, acoplada a GI-GO. A subunidade beta-gama desse receptor CB1 em neurônios GABAérgicos da PAG ativa canais GIR. Potássio sai desse neurônio GABAérgico, o GABA deixa de ser liberado desse neurônio GABAérgico, em consequência, a PAG agora consegue ser ativada pelo córtex, ou seja, deixa de ser inibida pelo neurônio GABAérgico que antes estava promovendo esse efeito. Então, esses são os dois mecanismos moleculares analgésicos do paracetamol. Se vocês observarem, o paracetamol
o mecanismo de ação dele é totalmente supramedular. E o que é que ele vai fazer? Aumentar a liberação no corno dorsal da medula de noradrenalina, opioide endógeno, serotonina e de GABA. Porque se ele ativa a via inibitória descendente, essa via é ativada para aumentar a liberação dessas substâncias lá no corno dorsal da medula. Então, o paracetamol é um ativador da via inibitória descendente. De que forma? Através desses dois mecanismos. E agora eu me lembro do que eu pedi para vocês me perguntarem. Professor, e qual é a diferença entre o paracetamol e a dipirona? É porque para o paracetamol fazer tudo isso, ele precisou, pela via oral, antes ser convertido em p-aminofenol ou p-aminofeno, que é o metabólito lipofílico, que consegue atravessar a barreira hematoencefálica, e esse metabólito foi convertido no sistema nervoso central, cérebro, região supramedular. O que é que acontece? Região supramedular, esse p-aminofeno foi convertido em AM404. E aí o AM404 fez esses dois mecanismos de ações serem desencadeados para promover o aumento da liberação de opioide endógeno, serotonina, noradrenalina e GABA no corno dorsal da medula. E a dipirona, qual é a diferença? A dipirona simplesmente não precisa ser metabolizada no fígado, como o paracetamol precisa. Ela vai para a corrente sanguínea na sua forma inalterada. Quando você toma a dipirona, ela já vai logo para o sistema nervoso central. Agora, quando ela chega no sistema nervoso central, aí sim ela é convertida no metabólito. E o metabólito da dipirona faz a mesma coisa que o metabólito do paracetamol faz no sistema nervoso central. O mecanismo é o mesmo, não muda. A única coisa que muda é que o paracetamol precisa ser convertido ou metabolizado duas vezes, uma no fígado e uma no sistema nervoso central, e a dipirona só uma vez no sistema nervoso central. Por que é que a dipirona tem um início de ação mais rápido que o paracetamol? É lógico que o paracetamol vai demorar mais tempo para promover o efeito analgésico. Ele precisa ser metabolizado duas vezes para começar a gerar o efeito analgésico. A dipirona só uma vez. Tá? Então, esses são os mecanismos de ação do paracetamol e dipirona nas regiões supramedulares. Tirem print da tela que eu vou passar. Isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar. Tem um textinho de tudo que eu falei para vocês também. Agora, a gente simplesmente vai falar sobre, em detalhes, o risco de toxicidade hepática que o paracetamol pode causar. Quando o paracetamol gera o AM404, isso aqui está errado, tá, gente? O AM404 promoveu seus efeitos analgésicos lá no sistema nervoso central, depois ele cai na corrente sanguínea e vai para o fígado. E aí, lá no fígado, o AM404 vai fazer o quê? Vai ser convertido em um metabólito chamado de NAPQI. Esse metabólito é
altamente tóxico. E ele precisa, na hora que ele é sintetizado pelo fígado, ou seja, o AM404 é convertido em NAPQI no fígado, instantaneamente ele precisa se ligar a uma substância chamada de glutationa. NAPQI mais glutationa não causa efeito tóxico. O nosso fígado, os hepatócitos, eles produzem a glutationa e armazenam a glutationa. E a glutationa, ela simplesmente se liga a metabólitos tóxicos, a exemplo do NAPQI. E quando ela se liga, ela forma um complexo, e esse complexo é um complexo que perde a toxicidade. Então, quando o AM404 chega no fígado, que é convertido em NAPQI, ele precisa instantaneamente se ligar à glutationa para perder a sua ação tóxica. E aí vocês lembram da farmacocinética que eu disse para vocês. Biotransformação. Quando um fármaco sofre reação de fase 1, ele pode gerar um metabólito tóxico. Um exemplo é o paracetamol. E qual é o exemplo? É o NAPQI. O NAPQI é o metabólito tóxico do paracetamol. Na verdade, do paracetamol, não. Do AM404. Mas que eu também posso dizer que é do paracetamol, porque a AM404 deriva do paracetamol. NAPQI é altamente tóxico, então ele precisa agora sofrer reação de fase 2 para se ligar à glutationa e ser eliminado do organismo. Só que acontece o seguinte, se você tomar isso aqui, ó, se você tomar isso aqui de uma vez, ou se você ficar tomando todos os dias o paracetamol, ele vai se acumular nos seus hepatócitos. Sabe o que é que vai acontecer? A quantidade de glutationa que o fígado produz é esgotada. O fígado não produz glutationa de forma aleatória, não. Existe um limite. E se você tomar uma quantidade muito alta de paracetamol, o paracetamol vai gerar uma quantidade muito alta de AM404. E o AM404 vai gerar uma quantidade muito alta de NAPQI. E aí o NAPQI não vai ter glutationa suficiente para poder se ligar e ser eliminado do organismo. Então, vai sobrar NAPQI tóxico, porque não tem glutationa suficiente. É que nem o paciente que chega no hospital agora, que está com 100% dos leitos ocupados. O paciente pode até morrer na porta do hospital. A mesma coisa acontece com o quê? Com o hepatócito. Se o NAPQI chegar no hepatócito, que não tem mais glutationa, porque toda a glutationa já foi ocupada com o NAPQI, que chegou antes,
mas está chegando mais NAPQI, esse NAPQI vai causar o quê? Morte desse hepatócito, hepatotoxicidade, apoptose. Então, nós temos que fazer o quê? Paciente tomou acidentalmente uma criança ou um adulto uma dose acima de 5 gramas de paracetamol. Existe como a gente tratar isso? Existe. Primeira coisa, quero que vocês saibam disso. Gente, mentira que não vai limpar isso aqui. Ué. Gente, se o paciente fizer a utilização desse paracetamol entre 5 a 10 gramas de uma vez só, e você conseguir encontrar esse paciente intoxicado até 4 horas após a ingestão, você pode administrar para esse paciente carvão ativado. Por quê? Porque o paracetamol ele ainda não foi totalmente absorvido, ainda tem parte no estômago e intestino. E se você dá para esse paciente até 4 horas depois que ele tomou a dose exacerbada de paracetamol, se você dá para esse paciente carvão ativado, o carvão ativado vai se ligar com o paracetamol, formar um complexo que não consegue ser absorvido. Se não vai ser absorvido, vai diminuir a chance de hepatotoxicidade. Isso até 4 horas. E se passar de 4 horas, correr para o hospital. Inclusive, a dica é pronto-socorro. Dar carvão ativado para o paciente e correr para o pronto-socorro. Porque lá no pronto-socorro, eles vão injetar intravenosamente a mesma acetilcisteína que a gente... Alguém aqui já ouviu falar em acetilcisteína? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Acetilcisteína, gente. Alguém já ouviu falar? A acetilcisteína é uma espécie de... É um mucolítico, é um antitussígeno. Diminui a tosse seca que está sendo prescrito para o tratamento da tosse seca na Covid-19 e, inclusive, é o mais indicado do que qualquer outro xarope. Ela é comercializada tanto em xarope, quanto também em sachês com em pó. O pó em 600 miligramas.
e aí você dissolve o pó na água e toma 600 miligramas. Ela é uma ótima substância para expectorar e para diminuir a tosse seca e muito boa no que diz respeito ao tratamento da tosse de paciente que está com Covid-19. Por quê? Porque ela não causa, ela não tem ação anti-inflamatória, ela não tem aqueles efeitos adversos, ela tem, inclusive, um efeito benéfico que eu vou mostrar para vocês agora qual é. A acetilcisteína, na verdade, ela é chamada de N-acetilcisteína. A acetilcisteína, ela simplesmente, o que é que ela faz? Ela, quando você toma, porque você está com tosse ou quando você está com pigarro na garganta, ela tem atividade antitussígena, reduz a produção de muco e ela tem uma ação protetora hepática, ela protege o seu fígado de toxicidade. Então, quando você está tomando muitos medicamentos de uma vez só, a acetilcisteína, ela é uma boa opção para você proteger o seu fígado das ações tóxicas daqueles medicamentos. Então, quando o paciente ele está com o quê? Ele está com intoxicação por paracetamol, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ele, até 4 horas, carvão ativado, encaminha o paciente para o pronto-socorro. No pronto-socorro, deve ser feita a administração intravenosa de acetilcisteína, ou N-acetilcisteína. Por quê? Porque a N-acetilcisteína aumenta os níveis de quem? De glutationa. Ela chega no hepatócito e estimula a produção de glutationa. E é justamente o que o fígado está precisando, porque tem muito NAPQI e pouca glutationa. Se você administra acetilcisteína no paciente, ele vai ter o quê? Um aumento na produção de glutationa, que vai pegar aquela quantidade de NAPQI livre que está causando toxicidade ao hepatócito, se ligar, diminuindo o quê? A chance de hepatotoxicidade. Então, a biotransformação do paracetamol é complexa. Ele gera esse metabólito tóxico, que é o NAPQI, que se conjuga por reações de fase 2 à glutationa. E se eu perguntar para vocês, num caso clínico, paciente se intoxicou com 5 gramas de paracetamol. Aliás, caso clínico, paciente está, como é que se diz, foi diagnosticado com dor de caráter neurogênico num premolar, vamos supor, pelo cirurgião dentista, que prescreveu para esse paciente 500 miligramas de paracetamol a cada 12 horas. Ou seja, por dia, 1 grama, que é o máximo que pode ser dado.
Todavia, esse paciente, ao chegar em casa, depois de comprar o medicamento, o paracetamol, fez uso do paracetamol para tratar a dor neurogênica no premolar. Todavia, esse paciente também é portador de depressão e tem comportamentos suicidas. Na segunda administração, ou na segunda dose que o paciente vai tomar do paracetamol, ao invés de ele tomar 500 miligramas, como o cirurgião dentista prescreveu, ele toma toda a caixa com 30 comprimidos. Descreva 1. O mecanismo de ação pelo qual o paracetamol, na primeira dose, causou analgesia no paciente. Número 2. O mecanismo pelo qual o paracetamol causou no paciente toxicidade hepática ao ponto dele ser levado, e aí eu esqueci de falar que isso também deve ser colocado no enunciado do caso clínico, ao pronto-socorro. Descreva o mecanismo de ação pelo qual o paracetamol causou a toxicidade hepática nesse paciente e a forma de tratá-lo. Então, vocês vão ter que, na letra A, explicar o mecanismo analgésico do paracetamol. Letra B, explicar isso aí, ó, que eu falei para vocês. AM404, gerando na PQI, tarará, tarará, gerando efeito tóxico. E como é que trata? Carvão ativado até 4 horas, levando o paciente para o pronto-socorro. No pronto-socorro, administração intravenosa de N-acetilcisteína. Por quê? Porque a N-acetilcisteína, quando adentra os hepatócitos, ou penetra nos hepatócitos, ela estimula a produção de glutationa. O aumento da glutationa diminui a toxicidade promovida pelo NAPQI, porque a glutationa, ela simplesmente promove o quê? Neutraliza as ações tóxicas do NAPQI. Então, se a N-acetilcisteína aumenta os níveis de glutationa, os níveis de NAPQI que estavam promovendo toxicidade são reduzidos. Então, essa seria a resposta. Tá? Nós temos aqui metamizol, que é a dipirona. A dipirona, ela pertence a uma classe de medicamentos chamados de derivados pirazolônicos, mas eu não dou importância nenhuma, porque o único que eu particularmente conheço que é comercializado é o metamizol, ou seja, a dipirona. Para vocês verem, o nome da dipirona é metamizol, mas a dipirona é comercializada com o nome de quê? De Novalgina. Olha quantos nomes a dipirona recebe. A dipirona é introduzida, por exemplo, em preparações de medicamentos para o tratamento de cólicas menstruais, intestinais, tarará, tarará, e recebe vários nomes comerciais distintos. Falei para vocês que ela foi retirada do mercado nos Estados Unidos por conta do quê? Do
fenômeno de agranulocitose irreversível que ela causa. Ela também pode causar o quê? Hemorragia, trombocitopenia, que é o quê? Diminuição do número de plaqueta, queda no número de plaqueta, e por isso que ela pode causar hemorragia, anemia hemolítica. Então, olha quanta coisa ruim a dipirona pode causar. Ela foi retirada do mercado na Europa, mas em alguns países ela foi reintroduzida. Não sei dizer para vocês a lista inteira de quais são, mas a única coisa que eu sei é que os países que, na Europa, hoje em dia, comercializam dipirona, você só consegue comprar dipirona se você tiver prescrição de um profissional da área de saúde, médico, cirurgião dentista ou farmacêutico, tá? Ela geralmente é utilizada para o tratamento de dores articulares, odontológicas e como também antipiréticas, da mesma forma que o paracetamol. Qual o mecanismo de ação? Mesmo do paracetamol, com a diferença de que a geração de apenas um metabólito no sistema nervoso central. A dipirona ela não precisa ser metabolizada no fígado como o paracetamol precisa. Mas também existem propostas de que a dipirona, da mesma forma que o paracetamol, inibe a COX-3. E dizem que a dipirona também, além de um... Você tem aqui, ó. Nociceptor de primeira ordem. E aqui o de segunda ordem. A gente sabe que o de primeira libera glutamato e substância P para ativar o de segunda ordem no corno dorsal. Dizem que a dipirona faz o quê? Vem aqui nesse canal de potássio, ativa esse canal, potássio sai, o nociceptor de primeira ordem, carga positiva sai, o nociceptor vai ficar negativo, se ele fica negativo, glutamato e substância P não conseguem sair do nociceptor de primeira ordem para ativar o de segunda. Esse é um outro mecanismo proposto para a dipirona. Entretanto, eu gostaria que vocês focassem no mecanismo de ação que eu falei anteriormente. É o mais bem elucidado mecanismo analgésico de ação para a dipirona e para o paracetamol é o quê? A ativação de receptor TRPV1 e a ativação de receptor canabinoide. Porque esses outros mecanismos aqui, tá vendo que todos são prováveis? Provavelmente, não tem certeza, não existe certeza para isso. Então, seria basicamente essa a nossa aula em relação à dipirona e o paracetamol. Eu vou dar uma pausa aqui.